E finalmente a canoagem chega ao Rede Esportes, não é isso, Rodolfo? É isso, meu amigo, com muito prazer. Mais um programa, mais um podcast para conta. E agora com os ilustríssimos Nedson Rosa e Lorena Jacó para falar da canoagem no nosso estado. Bem-vindos a esse podcast. Obrigada, boa noite. É um prazer falar sobre canoagem. Olha, prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com a minha parceira também de canoagem, a Lorena Jacó, para a gente bater esse papo, né, e falar um pouquinho do nosso esporte, da nossa prática, que tanto amamos aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado. Nedson, olha só, esse programa, o Gelê é minha testemunha ocular e vivencia esse podcast comigo. Nos interessa muito, muito saber a história do esporte na vida dos convidados. É notório que o esporte ele modifica, ele transforma vidas e ele te pesca. Um momento é o basquete, para uns é o basquete, para outros é o futebol de botão, como é o meu caso, para outros é o futebol e etc. Como a canoagem entrou na vida do Nedson e entrou na vida da Lorena? Vou começar. Comece. Canoagem, na verdade, entrou na minha vida como uma busca de fazer algo que saísse de academia. Isso em 2006, mais ou menos. Né? E eu, entediada com a academia, querendo fazer algo em Belém. Mês de julho, com toda essa água aí, nós começamos a remar. Existia na época, na verdade, um pequeno grupo, que era a Marentesa, que saía do Ver o Rio, e nós nos encontramos, inclusive nós, dupla, começamos juntas aí. E começamos a remar para passar o julho. Só que depois daí... Esse julho está durando até hoje. Está durando até hoje. Na verdade, virou um vício. Acho que inicialmente terapia, né? Aquela coisa de sair, fazer algo diferente. E aí terapia eu falo muito claramente, porque eu sou psicóloga. Então, realmente virou um vício bom. Estou aí até hoje. E o Nedson Rosa? Bem, no meu caso, eu costumo falar que foi um resgate. Porque eu, desde muito novo, morava em beira de rio, né, no interior, em Itacoateua, Pará. Depois vim para Belém, para Terra Firme, lá para as margens do Tucunduba. E lá também tomava banho de rio, andava de canoa. E a gente cresce e vai conquistar, né, as coisas, estudar e tudo mais, mas sentia falta da água, desse contato com a natureza. E aí um amigo me chamou para conhecer o caiaque. Bora remar. E aí estava acostumado com canoa tradicional. Quando entrei no caiaque, eu vi que ele era mais leve, dava para desenvolver mais. Pronto, foi amor à primeira vista. E desde então tenho vivido essas férias, né, esse momento maravilhoso com a canoagem. Aí vem caiaque, canoa, não importa. O que importa é estar na água. São vários estilos. Não, Gelê, por favor. Não, era isso, era essa pergunta que eu ia fazer. O Rodolfo, eu acho que a gente tem esse transmimento de pensação aqui. Acontece muito. Acontece. E assim, era essa a diferença que eu queria que vocês fizessem, né? Entre a canoa havaiana, o caiaque. Nos esportes olímpicos a gente percebe que são várias modalidades e muita gente confunde. Quando vai alguém procurar vocês, também confunde? Acha que é uma coisa, acaba sendo outra e acaba se encantando do mesmo jeito? Sim. Eu trabalho mais com a canoagem voltada para o turismo. A Lorena, mais na questão da competição e tudo mais, dos grandes eventos. E assim, como o nosso público ele é bastante variado, aí a pessoa vê uma reportagem ou assistir alguma coisa na televisão e vai procurar a gente. Eu quero aquele grande é a canoa havaiana. Ou então aquele menorzinho lá para entrar. Então assim, dependendo da pessoa, dependendo das condições, a gente vai servir com ou o caiaque ou a canoa. Sempre para ter a questão da segurança, a questão do conforto. O que prefere a canoa havaiana? Geralmente aquele cara que quer que os outros remem por ele? Essa é uma boa Eu pergunta. adoro essas perguntas assim. Eu quero meus convidados à vontade, né, Júlio? Nossos convidados. Porque geralmente aquele cara que, vamos na Havaiana, é o que menos rima. É porque a gente andando ali pelo Tinga percebe que tem umas bikes ali, né? E você deve estar se identificando com essa história. Exatamente. Vai um atrás que finge que está pedalando e o que está na Sempre frente. tem, né? Sempre tem. A canoagem é a mesma coisa. Sempre tem. Mas, na verdade, e aí até fazendo um parêntese, né? A própria canoa havaiana,
ela também tem níveis diferentes. Então, você tem uma canoa havaiana que é para o passeio, para a contemplação, para um pôr do sol, para o nascer do sol, onde realmente tem aquele que só faz de conta que rema. Migué. Um miguezão, né? Mas Miguezão você da tem estrela. também a canoa havaiana de competição, onde você tem os grandes eventos de canoa havaiana e é necessário que cada um execute sua função em cada banco. E Então, tem não para dá pra ficar na preguiça, né? E sobre preguiça, pode ter alguém que se considera sedentário e tem medo de chegar no esporte, né? De se aproximar, ou que não tem tanta expertise com a natação e fica já cabreiro. E a gente percebe que sempre tem os itens de segurança para quem está começando, mesmo para quem não tem essa habilidade nas piscinas. Né? Tá. Uma coisa que é muito legal no esporte, na verdade, e aí incluindo todos os esportes náuticos, tá? Até porque eu, por exemplo, pratico várias modalidades náuticas. É a longevidade. O esporte náutico, ele te dá isso. Então, você tem desde uma criança, na verdade, numa idade bem reduzida, até pessoas de 70, 75 anos, 80 anos. Você tem hoje competições de Master, de remo olímpico, fantásticas. Há pouco tempo, agora, nós tivemos, a nível nacional, né, nós tivemos a competição dos Master, que detonaram, saíram daqui de Belém, detonaram em São Paulo, trouxeram várias medalhas. E isso é fantástico, porque essa é a longevidade. A coluna do Rodolfo tem 78 anos, 79, a minha tem 84, 79. mais ou menos. Mas aí entra uma outra questão que é super importante. Hérnias são proibidas para quem faz esse. Não, esse depende, esporte. vai depender. Né? Eu consegui remar com as 3 Pois hérnias, é. palavra de honra. Não, e agora eu eu passei a também tenho vergonha. um Passei a probleminha vergonha que vi desse. uma senhora de 70 anos que eu fiquei envergonhado. Tem a dona inveja Dona branca. Lu, ela tem Inveja 70 branca, né? anos e rema com a gente. Aí, voltando para o que a Lorena falou, vai depender do objetivo que perfeito. você procura na canoagem. perfeito. Se você quer um passeio contemplativo, que é o que eu trabalho muito, eu não vou exigir de uma pessoa que tenha um preparo físico e tudo mais. A gente já vai trabalhar vários outros fatores para que essa pessoa tenha uma experiência legal. Sim. Então não vai puxar tanto. Agora, quem procura competição e vai lá, vai puxar mais, aí sim vai ter que trabalhar trabalho muscular mais por aprofundado. fora, alimentação. Aí tem todo Vida de atleta, né? Aí é uma vida de atleta, mas para desmistificar essa questão, não, será que pode, que não pode? O passeio contemplativo, todo mundo pode participar. Eu até brinco falando que é de 5 a 100 anos. Maravilha, então, assim, para esse público, nós temos como atender. Assim como para quem quer competir, quer viajar, porque tem várias competições nacionais e internacionais, que inclusive a Lorena já participou. Aí é um outro trabalho, é uma outra história. Então, aí tem canoagem para todo mundo. Então... Se vocês nos permitirem, vamos remar por 2 caminhos agora diferentes. Vamos remar pelo caminho das competições e pelo caminho do turismo. Para a gente saber um pouquinho do que acontece de competições aqui no estado e o que acontece de turismo aqui. Massa. E deixa eu só aproveitar o ensejo para mandar um abraço ao meu amigo Lucas, né, do Caiaque Clube, que me apresentou o caiaque, né? Me apresentou de uma forma maravilhosa, aprontou comigo depois, que é piada interna. Eu contei para vocês isso aqui, mas é uma experiência fora do comum. Gordinho, beijo para ti, meu irmão. Dona Lorena, me diga o que existe, o que há de competição aqui no nosso estado. Tá. No nosso estado, hoje, mais desenvolvida, a modalidade mais desenvolvida para competição ainda é o remo olímpico. Na verdade, o remo olímpico ele veio antes mesmo do futebol. Sim. Né? Então, isso ainda é uma tradição. Você tem clubes que desenvolvem um trabalho sério. Centenários, inclusive, né? Sim, desenvolvem um trabalho sério. Nós temos, inclusive, a próxima regata agora, domingo, lá no Ver o Rio. Então, isso já é algo fincado. Esses mesmos clubes hoje já frequentam competições fora. Já participam de competições fora, não estão mais regionais. A canoa havaiana, o caiaque, existem pequenos eventos ainda em Belém que estão iniciando. Embrionários, né? Isso, modelos únicos, né? Ano passado nós já tivemos uma outra base fazendo também um evento. Esse ano temos novamente esse mesmo movimento, que isso é maravilhoso. Quanto mais, na verdade, eventos eles conseguirem montar, estarem fazendo aqui na nossa terrinha, melhor ainda.
Mas fora, essas modalidades têm um nível de competição imenso, né? Você tem, na verdade, regionais, você tem competições brasileiras fechadas, você tem competições que são ingressos para as competições internacionais. Então, isso tudo acontece dentro da canoagem. Agora, pegando o embalo da pergunta que o Rodolfo fez, imaginem uma cidade no Cerrado, né, sem espaço para um esporte como esse. E a gente aqui tem o que a gente pode dizer o Wembley ou o Maracanã das águas, digamos assim, porque tudo favorece, né? É tudo muito favorável para a prática do esporte e talvez ainda falte um ou outro detalhe para que a gente aproveite melhor o espaço que se tem, não só em Belém, né, mas nos interiores, nessas travessias que a gente faz para as ilhas, como o próprio Nedson falou, no interior poderia ser mais forte o esporte também? O que eu percebo é assim, nós ainda não enxergamos direito os nossos rios. Nós ainda utilizamos aquele discurso lá atrás que era ensinado, que Belém nasceu de costa para o rio. E, na verdade, não é isso, né? O rio é justamente a nossa rua, ela está na frente, ligando duas áreas. Parafraseando o poeta mesmo, Sim. né? Então, na verdade, quando nós passarmos a enxergar isso, com certeza, com toda certeza, o esporte vai bamburrar aí. Porque dom, como o Nedson trouxe, né, os ribeirinhos têm. Hoje nós temos em vários clubes, inclusive dentro de remo olímpico, dentro da canoagem, pessoas que são das ilhas e que atravessam para remar. Eu percebi isso numa reportagem de uma grande emissora aí de canal aberto. Exatamente isso, algumas pessoas falando sobre isso. E aí, se tu me permitires, Lorena, e vamos já entrar no turismo, né, Edson, não esqueci de ti. O Isaquias Queiroz, por exemplo, né, eu vou fazer uma comparação aqui com o Michael Phelps. O Michael Phelps, a genética dele, ela é própria para natação. As pernas mais encurtadas, o tórax mais aberto, o ombro mais largo, braços extremamente compridos, mãos grandes, pés enormes, o que favorece para o movimento. É assim para a canoagem? Tá. Muito legal essa pergunta. A canoagem, na verdade, ela não tem um biotipo. Legal, isso é muito interessante. Ô, minha santinha, obrigado. É porque eu tô peneirando esses esportes. Uma peneirada. Grande chance na canoagem. Isso é muito forte. Na verdade, o que você tem, e aí é o grande diferencial, é a sintonia, a sensibilidade com a água. Perfeito. Faz toda a diferença. Então, por exemplo, você tem hoje grandes estudiosos que baixam tábuas de maré, né? E aí vão discutir sobre isso. E você tem um ribeirinho que ele observa, ele olha, ele sabe o canal que ele deve pegar. Ele sabe. Então, a sensibilidade com a natureza é o ponto mais alto em relação à canoagem. E aí o exemplo é o Isaquias. Na verdade, é um menino, né? Exatamente. Do interior, vivendo ali na frente daquele rio. Hoje ele simplesmente é o maior medalhista brasileiro. Incrível, né? E falando de turismo, né, a gente percebe que quem chega à capital, muitas vezes vindo, né, de outros estados, tem logo o desejo de atravessar o rio, né? E com certeza alguns se deparam com a canoagem acontecendo e querem experimentar também. E deve ter gente que, observando isso, quer até ficar por aqui, né? Sim, a canoagem acaba sendo mais um atrativo para a cidade, né? E aí entra também os eventos, né? Nós temos alguns eventos que a gente vem trabalhando e fomentando essa canoagem, porque assim, o nosso objetivo primordial é tentar abraçar o nosso povo, o pessoal daqui de Belém mesmo, porque muitas pessoas já não sabem, não conhecem. E às vezes quem vem de fora vê na página do Instagram, do Face, e já vem procurar a gente. E às vezes o daqui da cidade não conhece. Ou então passa uma vida sem ir na beira do rio. E aí vem aquela falácia, né, de crescer de costa para o rio. Na verdade, o rio foi realmente a entrada, começou tudo pelo rio, né? E foi crescendo e foram entrando. E agora estão sentindo a necessidade de buscar novamente o rio. E aí teve um boom do turismo que foi ali, Cubu, todo mundo fala do Cubu, vamos Cubu. E isso foi muito bom, porque voltaram a atravessar esse rio, voltaram a olhar para esse rio. Então eu digo que esse resgate está sendo primeiro do povo daqui. E a canoagem está envolvida em tudo isso. Porque a partir do momento que você entra na água, você começa a ter uma proximidade com a água, você vai cuidar da água.
Porque existe aquela questão de cultuar o rio, mas não cuidar do rio. O rio é o problema do outro, não é meu. Então, aí entra várias coisas que o turismo tá mostrando. As pessoas que estão na água, é tradicional o remo olímpico, né? Tá vindo a canoa com força também. Teve um boom também na questão da canoa havaiana, do caiaque, de estar na água. Então, o turismo está ajudando também, porque ele vai lá para a ilha, ele tem essa nova experiência. E se for de canoa, lindo. Se for de caiaque, maravilhoso. O que importa é estar na água. E nós estamos lá fazendo esses passeios. Aí tem passeio para o Cumbu, Murutucum, Ilha das Onças. Então, nós temos mais de 20 pontos e nós temos 40 e tantas ilhas aí que pode ser explorado, principalmente por esses 2 milhões de habitantes que nós temos aqui. Onde está esse pessoal? Vamos voltar para a água. Nossa. E tu percebes que há uma noção de preservação de meio ambiente muito maior para quem começa a praticar um esporte como esse, porque penso eu, né, que é muito mais fácil você cativar uma educação ambiental por meio dos filhos, dos netos. Eles chegam em casa e fazem esse trabalho, né, de fazer com que quem viva hoje a nossa realidade transforme o seu dia a dia. Mas levando uma pessoa já depois dos 30, 40, 50, 60 para usar o rio como o espaço esportivo, ela também pode mudar, pode se transformar. Isso entra nessa educação ambiental, porque assim, uma coisa é você atravessar o rio em um barco, você está lá em cima e vê o barco, está tudo bem passando, ou então você já está lá no restaurante e olhar, tudo bem, o rio passando aqui. E outra coisa é você estar em contato com essa água. E o caiaque, a canoa, ele te deixa na linha d'água. Então, tudo que tem nesse igarapé, nesse rio, você vai ser impactado. Você cria um sentimento de pertença, né? Exato, de pertencimento. Então, quando você cria esse sentimento, você passa a cuidar, a enxergar que, poxa, precisa ser cuidado, precisamos nos unir, precisamos de políticas públicas, precisamos que todo mundo trabalhe em prol desse rio, desse igarapé. Eu assino embaixo do que tu falas, porque descreve muito do que eu senti quando eu remei pela primeira vez. Eu não esperava sentir o que eu ia sentir. Tanto que eu brinquei que eu ia sair, eu estava pensando e cheguei em casa, Mercado Livre, preço de remo, preço de caiaque, porque justamente esse sentimento de pertença, né, ele foi tocado, impulsionado dentro de mim. Agora, eu vou te perguntar nessa seara do turismo. Isso não vale para todos, mas eu vejo que a grande maioria, né, do nosso povo paraense não valoriza o que é nosso. Sim. Não valoriza o que é nosso. E através das mídias sociais, né, do advento da multiplataforma, de você estar com o mundo na palma da sua mão, o remo teve uma visibilidade muito maior, a canoagem teve uma visibilidade muito maior. Isso com certeza contribuiu. Mas onde eu quero chegar? O que é que falta para você ter um boom maior e isso se solidificar? Porque eu acho que já está solidificado. Mas o que é que falta mais? É incentivo da gestão pública? É incentivo da iniciativa privada? O que falta para alicerçar de fato a canoagem no nosso estado? Ou melhorar esses dados certos? Você fala em relação ao turismo, à competição? Ao turismo. Ao turismo. Bem, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Entra aí, como foi colocado, teve um boom há pouco tempo, então vamos colocar aí uns 5 anos aí, mais ou menos. Sim. Então, assim, e aí, teoricamente, deveria ter o envolvimento do poder público, de preparar a orla. Você faz uma orla, você não faz uma rampa para ter acesso ao rio. É aí que eu queria chegar, né? Meu irmão. Então, assim, você está com um local... Nós, por exemplo, eu tenho clube, eu tenho que pagar um aluguel para eu ter esse acesso ao rio. Como assim? Né? Então, para eu ter uma guarderia hoje, eu tenho que pagar o aluguel. Consequentemente, eu preciso cobrar de quem vai lá. Mensalidade de quem vai para lá. E muito provavelmente, né, você teria um valor irrisório ou mais acessível, pelo menos, né, se você tivesse algum tipo de apoio, de incentivo. Então, assim... Mas espaço público, espaço público voltado para isso. Eu posso contar uma experiência rapidinho? Por favor, deve. Eu estou aqui, guarderia lá no Espaço Náutico, eu estou há 9 anos, a gente já está há mais ou menos 15 anos de canoagem aqui. E a minha vontade era conhecer Rosário, na Argentina, que é considerada a capital do caiaque na América Latina.
E eu consegui, fui lá e tal, que eu queria saber o que acontece, né? viver o que Aquela acontece realidade. na Argentina, em Rosário, que está faltando aqui em Belém. Eu tava com essa mesma pergunta. É aí que eu queria chegar, meu irmão. Então, cara, lá eu visitei guarderias que tinham 5.000 caiaques, 4.000 caiaques, 3.000 caiaques, as menores 2.000 caiaques. Aí eu, cara, como assim? Aí eu fui perguntando, e aí, cara, o que aconteceu? É poder público? É não sei o que lá. É um conjunto de fatores. E aí entra, sim, pela conscientização, pela valorização do que você tem na sua cidade. Não adianta só eu cobrar do outro e não fazer minha parte, né? Não passar para as crianças essa cultura náutica, né? Levar para os eventos, participar, levar um menino para o... Antes a gente ia muito em balneário, né? Vamos para um balneário, vamos remar, vamos levar essa criançada, né? Os velhos também, vamos lá, vamos viver isso. E lá, esse boom ele tem mais ou menos 20 anos. Quando o poder público viu que não tinha para onde correr, ele teve que preparar a cidade para o público da canoagem. E foi aí que ela não teve saída e fez acesso e deixou algumas áreas lá especiais para que fosse usada pelo público da canoagem. Então aí sim o negócio cresceu muito. Então não é à toa que ela é considerada a capital do caiaque na América Latina. E depois que eles abraçaram isso, eles valorizaram ainda mais, porque viu que tinha retorno. Viu que entra a saúde, entra a educação, entra a valorização da natureza, enfim, entra uma série de coisas que só tem a agregar à cidade, né? Às pessoas, qualidade de vida. Então, foi um movimento que começou pelos amigos, pelos clubes, e de repente o poder público se viu, não vou colocar forçado, mas com a responsabilidade de também abraçar. Compreender a responsabilidade. Exato, compreender a responsabilidade. Então, aqui, nós temos uma orla ali que foi feita há pouco tempo, o portal, né? E a gente está tentando também, através de um movimento, ter um acesso ali, né? O Ver o Rio já é uma grande janela para a gente. Então, já tem clube lá, inclusive, que está funcionando, e lá que nós começamos a remar. Sim. Então, já tem o Ver o Rio. Então, assim, eu acredito que Belém já começou a dar os primeiros passos. Eu Nós temos que envolver. sem dúvida. Então, assim, já tem tradição do remo olímpico, já temos canoa havaiana, já temos caiaques, já temos pessoas, temos um público que está sedento por usar esse rio, atravessar, conhecer as ilhas, temos restaurante. Então, nós temos uma estrutura maravilhosa. Falta envolver o povo e valorizar o que é nosso. E eu acho que essa é a palavra. Valorizar. Porque, olha, eu vivi 2 situações nessa primeira remada que me marcaram. Por isso eu fiz a pergunta. Né? Para você que está nos assistindo, a ideia não é bater em governo A, governo B, governo C. É falar do esporte, dos prós e dos contras. Né? E o que me marcou foi o seguinte. A dificuldade para chegar numa marina. Sim. Em que o meu carro ficou extremamente lamaçado. Entendeu? Então, para eu fazer canoa, eu tenho que fazer rally. Né? Eu sou muito crítico nesse ponto. E outra foi a fala de uma pessoa. Mas tantos reais para remar. E tu tá fazendo o que aqui? Né? Tá fazendo o que aqui? Porque o preço tá lá. E eu acho que já deu o primeiro passo sim, né? Sabes por quê? Porque da feita que você cria a modalidade foto no Instagram, é porque o negócio já tá solidificado. Já tem a modalidade foto no Instagram, meu amigo, o negócio já começou. Agora é fazer com que esse crescimento orgânico lá de Rosário, não é isso? Rosário. De Rosário, na Argentina, que esse crescimento orgânico se profissionalize. E aí, meu amigo, você que está assistindo, reme, mergulhe nas nossas águas, valorize o que é nosso, que a coisa vai andar. E quando ele fala da Argentina, e você falou também, existe um outro polo nacional que possa servir também de inspiração mais pertinho para haver um intercâmbio? Como é que vai funcionar isso nesse contato, né, de vocês com os próprios brasileiros que já praticam o remo em outros estados? Aproveitando esse teu ponto, os estados que já, na verdade, convivem com as competições, eles têm base nas praias. Então, assim, as bases não são em locais fechados, não são em marinas, são nas praias. A prefeitura se responsabiliza em colocar, na verdade, as prateleiras e automaticamente você utiliza aquilo. É o que nós estamos precisando aqui. Perfeito. E assim, Lorena, tu falas com certeza, né, para quem
compete contigo ou tem a curiosidade de competir, do estado mental, né, em que essa pessoa provavelmente vai chegar e vai sair, ou pelo menos vai estar no meio do caminho, já com alguma experiência. Por que eu digo isso? Nós hoje vivemos num mundo onde a primeira coisa que a gente faz quando acorda, muitas vezes, eu tento me policiar, mas é olhar o telefone, não é um despertador, mas ver se tem alguma mensagem, ver se chegou alguma notificação. E o hábito de quem pratica a canoagem é outro. Eu acho que quem pratica a canoagem acorda, abre a janela e já sente vontade de ir para o rio. E aí vive esse momento, essa experiência, esse contato com a natureza, e depois vai para o telefone, vai para o que tem que fazer, porque já está intrínseco ali no dia a dia da pessoa. Eu acho que é uma grande oportunidade de você se desligar. Então, assim, usar também esse esporte para você sair um pouquinho, esquecer. Eu costumo dizer que, por exemplo, eu remo muito cedo, até porque já tenho o rolê de levar a filha na escola, vai para o trabalho. Então, assim, eu me adaptei a remar no horário que eu sei que ninguém vai sentir falta de mim. Ou seja, na verdade, vou muito cedo para aproveitar o nascer do sol, para já conseguir fazer o treino e me desligar. Então, eu começo, na verdade, a conduzir com as outras coisas pós-treino. E é bem esse exercício que eu acho que as pessoas têm que fazer, sim. Perfeito. Eu acho que o Gileto tocaste num ponto, eu acho que é aí que é a virada de chave. Né? Na tua fala, se tu me permite, tu disseste o seguinte: vou remar, vou fazer tal coisa para depois fazer o que eu tenho que fazer. Eu acho que é substituir. Você tem que remar. Remar, exatamente. Você tem que fazer. Você tem que ter a válvula. Né? As terças-feiras, para mim, além de eu estar envolvido no projeto, né, desse crescimento orgânico do futebol de botão, é algo que eu me policio. E eu acho que a disciplina, não só para a área da competição, mas para o turismo, o teu exercício mental, ela é fundamental. E é um testemunho que eu dou, porque quando eu fiz eu fui remar, o meu final de semana foi transformado. Perfeito. Eu consegui, de uma forma, eu não gosto do termo, mas eu consegui afogar os meus problemas ali no rio. Eu só remava. E em determinado momento que o celular não pega, lindo, eu não tenho o que fazer, meu amigo. Ou eu remo e me divirto, ou eu vou ficar chorando no meio do rio. E aí, com toda aquela natureza, fazendo exercício, como é que você vai sofrer? Não tem como. E aí começa a mudança, né? Então, você acaba criando novos hábitos, né? Para fazer essa canoagem. Então, assim, por exemplo, bem antes, eu saía na sexta ou no sábado, né? Às vezes saía à noite e tal, voltava às 2 da manhã, tomava uma cervejinha ou coisa parecida. E aí, quando a canoagem começou, eu mudei. Por quê? Se eu tomasse 1 ou 2 cervejas, no outro dia, quando eu fosse remar, eu não estava bem, eu não rendia muito. Entendi. Mas quando eu dormia cedo... Então, assim, tu começa a te programar e daqui a pouquinho tu não sente falta dessa outra coisa. Não que você não vá fazer uma vez ou outra e tal, mas dependendo do seu objetivo, você vai mudar, você vai criar novos hábitos, muda. Olha, e assim, vem uma pergunta no meu ponto aqui. O pessoal que chega às 6 da manhã, não vou citar nomes aqui no estúdio, o pessoal que chega às 6 da manhã... Estão falando comigo aqui também. Tá de ouvindo, né? O pessoal que chega às 6 da manhã, a remada começa às 6h15, dá pro cara emendar? Dá pra esperar até 6h30 ele. Tá? Então tá tudo certo. Não é aconselhável. Eu não citei nomes porque é meu diretor. Não, mas calma lá. Aí tem um detalhe. É mas lógico... isso, né, do que você não vai aconselhar, né? Sim, claro. Não, assim, a gente tá brincando. Mas se me cortarem do podcast, joga em minha câmera. Se me cortarem do podcast, porque meu diretor tá aqui, mas não é ele. Não, é outra pessoa. Aí tem que ter todo um cuidado. É lógico que se você ingerir bebida alcoólica, passar uma noite sem dormir, você vai estar desgastado, você está desidratado. Então não é indicado fazer uma atividade física que, querendo ou não, por osmose, mesmo que seja no passeio turístico, você vai desgastar. E então, aí, por mais que você sobreviva a isso, a experiência não vai contar. Não vai ser legal. Então é melhor dormir cedinho. A probabilidade da white face de acontecer é muito alta, né? Muito grande. Vulga cara branca. Tu não vai ver um crossfiteiro emendado. Não tem como. O cara fazer um crossfit depois da noite na farra. Não vai dar certo. Não vai dar certo, mas pode acontecer. Não dá. Mas se o cara vai na modalidade também da canoa havaiana, que vão remar por ele... ele vai só pegando sol. Teve foi no sábado, no domingo, aliás, que foi uma família. Então, a gente tem lá um evento que chama Bonde do Aniversariante.
Então o aniversariante, ele leva toda a família na canoa havaiana, que todo mundo vai remando. Gente, é assim, num desses aí tinha o marido que, não vou remar, eu vim por causa dela. Aí o filho, não, eu vou remar porque eu sou forte. Cara, no final, é o passeio turístico, né? Todo mundo brincou. Quem quis remar, remou. Quem miguelou. Mas assim, a ideia foi se divertir, levar a família, ter um dia especial. Então assim, mesmo quem não rema, quem tem as suas limitações, ou quem enrola também, né? Dependendo, se for com a família, é bacana, porque aí é o outro que vai puxar. Mas assim, dá para participar. Agora, como todo e qualquer esporte ou prática, tem que ter responsabilidade, tem que ter um estudo das condições do clima, da maré, para que a experiência seja positiva, né? Positiva. E me contem, eu quero saber agora as histórias engraçadas. As histórias de contra a maré aí, não história de remanso, história de contra a maré. O que vocês já viveram de divertido? Que vocês se olharam agora, né? Já pensaram até na mesma história. Deve ter história o tempo inteiro. Deve ter o tempo inteiro. Sempre tem, né? Então Sempre conte-nos tem. alguma. Não precisa citar os nomes que a gente é. Nós já vivemos experiências muito bacanas, principalmente nesse início, onde, na verdade, não se tinha todo o Instagram aí, né? Divulgando tudo, todo mundo filmando, todo mundo fazendo denúncia. Então, assim, e nós estávamos também, na verdade, começando a conhecer mais. Nós fazíamos desde remada da matinta. Saía à noite, 10 caiaques. E gira matinta, não? Nós chegamos a ser parados pelo pessoal do policiamento, né, náutico. Mandado pela matinta. Provavelmente. Usa matinta, mandaram a polícia lá, ei, sai do rio. Parem de doidice, voltem. E alguém já caiu? Alguém já ficou com medo? Já quis voltar no meio do passeio? Sempre tem. Porque se vocês estão na canoa havaiana e um quer voltar e dá desespero, todo mundo tem que voltar. Dá com o remo na cabeça e segue. A canoa havaiana, até pelo distanciamento que ela fica da água, se um, por exemplo, parar, se um se sentir mal, ou até quiser estar com intenção de voltar, ele é pouco atingido por isso. Você consegue, por exemplo, trazer uma canoa havaiana remando 5, remando 4, até 4, entendeu? Uma canoa de 6. Diferente de um caiaque. Aí ele vai ter que ser rebocado. Mas tem a galera do reboque, né? Que dá uma miguelada. Tem, sempre tem. Tem o pessoal que não se permite aprender e aí se arrisca. E aí não entende nada de maré e acha que entende muito. Né? Esse da gente pega o balde de pipoca e assiste, depois a gente vai ajudar. Porque o pessoal precisa aprender também. Lógico. Até porque respeitar a mãe natureza é regra básica. Tive uma situação engraçada que foi um cidadão remar. Ele assim, ele era lutador e tudo mais. Falou, Nedson, não tem problema. E aí a gente passa sempre uma instrução básica. Falou, eu já sei. Falei, mas já remou? Já. Não se preocupe, ele estava com a namorada dele. Né, com a namorada. Queria impressionar. Queria impressionar, não queria. Na instrução eu tava falando, ele tava assim. Nasci no caiaque. Não queria ensinar a namorada, enfim. Caiaque tatuado no braço. O parto da mamãe foi aqui no caiaque. Cara, esse cara. Aí disse, olha, eu quero ir no caiaque duplo com a minha namorada. Pô, ir no caiaque duplo tem que ter uma expertise e tal. A gente sempre coloca os condutores e tal. Ele, não, deixa comigo que eu sei. Não, cara, não, tipo me... Ninguém vai roubar tua namorada. Cara, foi mais ou menos isso. Aí esse rapaz saiu com a namorada. Tá. 10 minutos depois, a namorada tava dando com remo na cabeça dele. Eu não quero mais ir com ele. Foi uma briga doida. Literalmente levou uma remada. Levou. Aí eu cheguei perto dele. E aí, mano? Ele falou, não, vem pra cá. Deixa. Quase termina o namoro. Quase terminou o namoro por conta de... Aí depois eu perguntei, cara, e aí? Realmente tu já tinha remado em algum lugar? Ele, não, cara. É que eu tava com vergonha de dizer que eu não sabia pra minha namorada. Tava com medo era do Boto aparecer e levar a namorada dele. Mas assim, outros que pularam na água e depois não conseguiram voltar, aí fingiram que tava passando mal, aí nós fizemos, rebocamos ele, puxamos. Aí quando chegou na beira, ele falou assim,
Cara, porque eu tava cansado, não queria mais remar, não. Aí, Deu aquele amiguelado. Mas eu cara, não condeno porque eu dava um miguezinho quando eu caía. Eu sempre tive Escola, receio. dava um migué lindo, cara. Caía já levantando. Não, eu já caía mancando mesmo. No meio da queda eu já tava fazendo cara de dor, nem tinha me batido. Aí quando eu via que a galera ia rir muito, eu só levantava a mão. Ai, ai, ai. Eu sempre me preocupei com relação ao caiaque da virada, né? Da pessoa de repente virar e ficar de cabeça para baixo. Eu sempre pensei, eu não vou fazer isso porque vai que eu viro e não sei sair. Eu tô em L, né? Eu tô em L, sentado. Virou e fica igual uma tartaruga de cabeça para baixo. Nós temos dois tipos de caiaque, né? Mais utilizado, que a gente chama de SOT, que é o aberto, né? E temos o fechado, que é esse aqui que você está se referindo. Esse nós estamos vendo na foto. Esse aqui é fechado. Então, esses outros também são fechados. Você realmente entra dentro Esse do é o caiaque. casal, esse é o casal. Esse é o casal. Então são duas canoas aqui. Não, aí é um caiaque duplo. Não, tô dizendo duas canoas. Literalmente. Isso. Literalmente. Três canoas, Olha aí, na verdade. Assume. O estúdio aplaudiu aqui, o estúdio aplaudiu. É Olha melhor aqui, esses aqui assumir. são todos caiaques fechados. Depois fala desse evento pra nós. Tá bom. Tô curioso pra caramba pra saber. Aí, assim, você, mesmo dentro desse caiaque fechado, quando você vira, você sai naturalmente. Muita facilidade. Não tem nada que te prenda no caiaque. Na verdade, você é cuspido. É bom a gente Você é cuspido. desmistificar essas Isso. coisas também. Né? Diferente, por exemplo, do remo olímpico, que você amarra o teu pé no sapato. Outra E história. então, assim, ali você tem que ter ter um técnica pra saber macete, virar. uma técnica de você virar e conseguir tirar o teu pé com mais facilidade. Ou ter 3 pulmões, né? Mas o beginner, o iniciante, não vai começar no remo olímpico, porque não, aí... Não, Pode começar. São etapas. pois é, pode começar, gente, porque são modalidades diferentes, tá? Então, só que você vai pro... Quando você... eu acho que assim, o que é diferente do remo olímpico? O remo olímpico, como ele te exige uma técnica muito mais aprimorada, você fica fazendo muito treino em terra, até você ir, de fato, para a água. Na canoa, no caiaque, você recebe uma instrução inicial e você, de fato, já consegue remar. Lógico que você vai a cada remada aprimorando isso, se melhorando. Né? E você vai estar sempre acompanhado de condutores. No remo olímpico, em nenhum lugar você vai chegar, eu quero começar a treinar, e você vai... Não, você passa quase 2 meses remando na terra, né? Na máquina, que a gente chama, aquela máquina dos infernos, que é o remo ergômetro, aquela coisa mesmo de te detonar, e depois que você vai para a água. Aí tu tocaste num ponto interessante, porque a gente teve um período muito difícil, né, da pandemia, que certamente impediu as pessoas de se encontrarem para cenas como essa que a gente está vendo aqui, né? E aí foi o treino em terra para vocês que competem. Sim. Não teve jeito. Ou o treino era permitido? Como é que funcionou isso? Para o atleta foi bem complicado. Principalmente o primeiro ano, né? 2020 assim, foi bem sofrido. Então, assim, no meu caso, eu tive todas as competições do ano suspensas. Nós tivemos uma liberação em dezembro apenas, só aconteceu uma competição da canoagem em dezembro, mas ainda todo mundo de máscara. Então, assim, foi bem traumático para quem... Eu tenho a bendita máquina dos infernos no meu quarto, né? Mas que te ajudou muito, né? Me ajudou muito, mas o que acontece, gente, é que o contato com a natureza te faz muito bem. Então, assim, para quem faz isso diariamente, para quem... Né? Você sente falta. E aí, por exemplo, eu realmente, na pandemia, no segundo lockdown, eu dei uma fugida, saí de barco escondidinha, assim, fiz a graça, fiz a remada, fugindo, voltei de barco, fomos parados pela polícia... orientados. Porque é um local aberto também, né? Então é uma prática. Tem jeito. Foi terrível. Mas né? foi muito ruim para todo mundo. Eu acho que aí entra a questão terapêutica. Sabe, quando já estava assim no nível que precisava voltar, né? E para o atleta manter o nível, porque o que acontece? Você se prepara com um objetivo muito em cima, né? Eu tenho uma competição, como aconteceu com a Olimpíada. Tem uma competição traçada para aquilo. Das competições, né? Da canoagem você não consegue viver. Não. Tens a tua vida profissional. Sim. E tudo mais, como psicóloga, filha, tudo não isso, tal. Não tem como viver. Vai treinar em cima. Vai treinar em cima. E aí você, na verdade, quando teve toda essa proibição, você permanecer com o teu nível de treino é muito difícil. E fora o abalo emocional de todo mundo. Claro.
Então, a coisa deu uma desandada, assim. E vocês percebem também que o antes, a participação, né, no âmbito da canoagem, houve um boom nessa volta pós-pandemia, porque todo mundo quer curtir a natureza, viver, né? quer sair, quer viver. Isso. A gente percebe a sede das pessoas por eventos, por praticar o esporte ao ar livre. Eu chamo de efeito trampolim. Sabe quando a maré está recuando, de repente a onda vem com tudo? Eu acho que a pandemia ela teve um lado positivo em relação a isso. Sim. Porque a procura pelos esportes, principalmente a céu aberto, elas triplicaram, quadruplicaram. Então isso foi fantástico, né? Sim. Sem dúvida nenhuma nós vimos esse crescimento, né, absurdo. E aí tem algo junto com isso que também nos preocupa muito, que é aquela história do esportista empolgado. Então, assim, precisa ter um cuidado muito sério, né, de conhecer maré, de conhecer técnica, de ir trocar com quem já está na área. Não dá para simplesmente você achar que você vai abrir uma base porque você compra. Isso acontece muito, principalmente aqui em Belém. Eu compro um barco individual e eu acho que eu vou botar o meu barco em cima do carro e vou descer para remar em qualquer lugar. Primeiro que a nossa maré ela não é brincadeira. E aí eu falo enquanto atleta mesmo, de um grande diferencial do remador daqui é porque nós remamos fazendo força o tempo inteiro. Nossa maré é extremamente densa. Então, independente de você estar a favor ou contra, a tua remada ela é mais pesada. Então, quando você vai para remar, você sai remando num rio desse, né? E você vai remar no mar, onde a flutuação é fantástica. O remar no mar é leve. A única diferença é que eles têm onda, de fato, né? E nós temos marola batida. Sim. Mas você consegue remar muito pesado. Então, por isso que os atletas, geralmente, que saem daqui, acabam tendo um resultado muito significativo fora. Porque você tem esse treino de força, de fato. E é interessante que, no último evento local, nós trouxemos atletas de fora para competir aqui. E remar nos nossos rios. Remar aqui. E assim, o último era o que teve um resultado muito significativo, mas, ao mesmo tempo, era o grande campeão de V1. Chegou aqui em Belém, ele ficou assim, assombrado com o que ele viu. Eu nunca imaginei. Eu pensei que eu fosse atravessar facilmente. Eu falei, não. É porque é rio valendo. Eu brinco que não é riozinho, não é riacho, né? É rio de verdade, onde você tem vários canais diferenciados. Você tem uma maré que corre, que pesa. E, Lorena, me fala das tuas conquistas. Tá, eu comecei a competir em 2008. Comecei a competir em 2008, em Brasília. E, a partir daí, virou um vício. E eu passei competindo todos esses anos. Sempre em surf ski. Surf ski é uma evolução do caiaque. Surf ski é um caiaque de velocidade. É um caiaque baseado na oceânica. Então, ele é um barco feito de 9 quilos para você voar, né? Para você andar muito rápido. E aí eu me apaixonei pelo surf ski. Tive um grande problema, né? Você sabe, porque nós não temos aqui em Belém pessoas que remam surf ski. Então, você acaba não tendo parâmetro. E o mais diferente para o atleta, o que é mais importante para o atleta, é a métrica. Você precisa ter uma noção de como é que você está. A partir daí, eu fui competindo todos os anos. Fiquei ranqueada, fui 6 vezes campeã brasileira. Fui convocada para o Mundial. Eu acho que foi assim, um grande feito a convocação para o Mundial, porque nós conseguimos fazer uma ação onde nós unimos todas as pessoas que, de alguma forma, todas as bases acreditaram no projeto. Então, eu fui para a França, né, competindo com 236 atletas. Fiquei em 8º do mundo, frio, desgraçado. Quer matar paraense, né? Manda pro frio. Manda pro frio, quase que eu morro. Saí de lá assim, me sentindo congelada. E aí, apaixonada pelo surf ski, que é a minha primeira linha, mas eu resolvi conhecer as outras modalidades. Montei aqui em Belém a primeira base de canoa havaiana, depois entreguei, que hoje é o Caruanas, né?
passei as canoas para os meninos, que resolvi conhecer o remo olímpico. Por que o remo olímpico? Porque o preparo físico do remo olímpico é surreal. E como tu querias fugir das academias... Então, aí Faca e aquela queijo, coisa, né? Eu acabei me apropriando do remo olímpico, sou atleta do Paysandu. Vou tá, na verdade, a gente vai estar sendo campeão domingo agora. Tá antecipando já. Já. Mas ela é danada. E, assim, adoro, troco, vou muito nos eventos que o Nedson traz, porque eu acho que é importantíssimo, é o fomento. Claro, tu és uma referência, É o né? fomento, então, assim, estou junto com ele desde esse início, onde a gente brincava, a gente tinha uma brincadeira para se treinar, às vezes só estava eu, ele, o Thiago na água, conhecendo os equipamentos, conhecendo os barcos que a gente comprava e trazia para testar. E aí, bora atravessar. Fazia a travessia do Ver Rio para a Ilha das Onças, uma competição nós três, e tinha que voltar com a folha lá do outro lado para comprovar que tinha ido. Não dava para não voltar, porque Que senão legal, era cara. sacanagem, né? E aí a gente ia e batia e voltava. Era o E treino. assim, era o treino. Mas tinha quantas folhas tu levavas na tua... Só, cara. Ela já colhia, né? Pior é que assim, o meu vício era remar contra eles, porque assim, pô, Era a tua métrica daquele momento. Naquele momento era só eu de mulher. Era só ela de mulher. Só eu de mulher. Era lindo remar contra eles. E sempre ganhava. Ganhar deles. E o legal é que tu fala da quantidade de títulos, né? E como é que é, Lorena, por exemplo, você está competindo em alto nível e feliz, que a gente percebe a tua satisfação falando do esporte, sem que esse esporte tenha a devida visibilidade, sem que a gente ouça tanto falar desse esporte, tenha as crianças, os adolescentes mirando, como hoje a gente tem o Isaquias, né? Como é que é muito solitário também, ao mesmo tempo não tá tão assim nos holofotes, te faz bem, por não ter que ser parado o tempo inteiro na rua para dar autógrafo. Exatamente. Eu acho que tem um mix. Tem um mix, sim. Porque tem gente que procura o esporte para aparecer também. Pois para poder conquistar a fama. Acho que tem um mix. E não é sempre Engraçado assim. isso. Engraçado. Eu sempre fui muito contra a rede social. O Nedson que sabe disso. E aí, quando chegou a indicação para o Mundial, que na canoagem você é indicado, você participa de competições e você é indicado para ir para o Mundial. Falei, Nedson, agora eu vou ter que fazer. É quase uma meritocracia, né? Então, assim, é diferente de outras modalidades que você pode se inscrever para uma prova, por exemplo, para ir para um brasileiro. Na canoagem, você participa de regionais e aí, dependendo dos teus resultados, você vai... Você tem nível para ir para vem. chegar. Então, ou seja, você já entra numa prova sabendo que só estão ali os feras. Já entra vitoriosa, né? Sim. Já só é uma a convocação vitória. já era o máximo. E aí eu conversei muito com o Nedson nesse momento e falei, cara, eu vou ter que fazer o que eu nunca gostei. Eu vou ter que abrir um Instagram, eu vou ter que... E aí, por conta de patrocínio. Né? Eu realmente, até pelo tempo de treino, tempo de competição, eu há muitos anos tenho Bolsa Talento, né? Que é a bolsa que a CEL faz para o atleta. É uma bolsa de ajuda que você recebe a partir dos teus resultados. Só que existe todo um atraso aí. Só para vocês terem uma ideia, agora está saindo a bolsa de 2008. Nossa. Tá? Então, assim, eu continuo remando, mas você tem atletas que já até pararam de remar. A tua de bolsa, 2008. a bolsa dela tá no Orkut ainda. É quase isso. É bom que tá voltando o Orkut, tu vai poder. Isso. Pronto, faz um Orkut. Faz um Orkut. Então, na verdade, e aí chegou o momento do Mundial, né, onde você vai, imagina, uma paraense, primeira indicação para o Mundial, mulher, né, indo para uma competição fora. Da Amazônia. Sem patrocínio, sem nada. Então, assim, foi aquela coisa, vamos fazer um Instagram, vamos brigar todo mundo junto. E foi o que foi feito. Foi feita uma campanha. Foi feita uma campanha, eu criei uma camisa um e evento tal. poder E foi feita uma grande angariar fundos feijoada pra e viajar. tal. Foi muito isso. E é assim que, infelizmente, o esporte né? Principalmente o esporte amador. Mas confirmo que tem muita visibilidade que eu não faço questão, não. Até porque eu gosto também. Eu curto a história do remar Eu só. conheço a Lorena há anos. Sim. E eu não sabia que a Lorena remava, cara.
Foi Não isso que a sabia gente que a Lorena comentou. remava, E não ela, sabia. e ela não tá nem aí pra isso. Mas é o jeitinho dela. É o jeitinho dela. Tá? Mas é isso, ela não Ela precisa vive a vida dela. Isso que é ela não bacana. precisa disso. Agora uma coisa importante frisar também, Ela se sente bem assim. em tudo isso, é que assim, quando o atleta, como a Lorena, tem essa visibilidade, valoriza o esporte. Sim. Ela acaba sendo a âncora de tudo isso. Então, é importante, sim, por outro lado, ela ser reconhecida. Concordo contigo. E estar aí também nos holofotes, porque ela acaba abrindo caminho para os outros atletas, para as pessoas que Novos que braços enxergam de nela. rio, né? Exatamente. E nós temos um outro personagem importantíssimo na canoagem aqui, que é o professor Evaldo Malato, que a gente chama de mestre. Foi meu treinador. Ele foi treinador dela e assim, ele tombou a canoagem tradicional da canoa como patrimônio imaterial do Pará. Você Olha sabia só. disso? Ele É um cara conseguiu colocar a canoagem Na grade. como disciplina Na grade curricular. dentro da grade curricular do curso de Educação Física. Do curso de Educação Física, um paraense. Ele é mais reconhecido lá fora que aqui Sim. dentro. Então, assim, ele tem na CBCA e no COB mais de 20 artigos falando de canoagem, de Como é o nome dele? Evaldo Malato. Professor Evaldo, convite está feito para o senhor. Venha sentar conosco, bater esse papo. A nossa campeã volta conosco, o nosso homem do turismo volta. Venha sentar, venha contar suas histórias, porque uma pessoa como o senhor ela tem que estar sentada aqui, né? Na humildade, né? Eu lhe peço, venha fazer parte dessa história, porque a sua história vai engrandecer a nossa. Venha remar conosco. Cara, ele é nas nosso zonas das xamã. aparelhagens. E chegou aqui pelo ponto também, Rodolfo, que a Lorena não sabia que você competia em competições de jogo de Não, botão. eu não sabia Ah, mesmo. não. Quero dizer que eu não E sabia. me falta treino, me falta disciplina, Visibilidade, reconhecimento. e patrocínio, mas não me patrocine no futebol de botão. Joga em minha câmera. Patrocine esse podcast, pelo amor do É pai. verdade, é verdade. Olha, falta então ensaio mental. Eu trouxe da psicologia, eu acabei, na verdade, resolvendo abrir um outro horizonte. Né? Como eu sou apaixonada pela canoagem, e aí unindo a psicologia, eu resolvi fazer uma pós em psicologia do esporte. Deu uma remada na depressão, é algo assim. Na verdade, é a gente conseguir fazer uma análise do que tu queres Sim. dentro daquela modalidade. Então, por exemplo, o Rodolfo está dentro da modalidade que ele escolheu. Isso, exatamente. E ele tem um objetivo único que é dele. Né? Perfeito. A métrica não pode ser do todo. Então, através da psicologia esportiva, é você conhecer a modalidade, ver o que aquela pessoa precisa para desenvolver melhor, para chegar onde ela quer. O objetivo é dela. Perfeito isso. É isso mesmo. E é algo que a gente está implementando aqui em Belém. Na verdade, está Você não consegue abraçar o todo. Isso. Não. E de forma empírica nós acabamos fazendo isso, porque assim como E é muito pessoal. o É muito objetivo. pessoal. Por exemplo, eu gosto da modalidade 45 milímetros, 12 toques. Eu faço as minhas vidrilhas. É o que eu me amarro jogar bolinha. Tem gente que joga pastilha, tem gente que joga 12 toques, tem gente que joga com um time de botão de R$2.000. Sim. Olha aí. R$2.000 eu tava noivo de novo. É o PSG do jogo. E tem um detalhe também, né? Ou comprava Você- um caiaque, né? Olha aí. Olha aí. Caiaque. E, infelizmente deve ter muita gente que desiste, né, no meio do caminho, que começa, se empolga e que abandona. O que fazer para quem vai mergulhar de cabeça realmente num esporte como a canoagem, não desistir? Ou a gente entende também que a maioria, depois que acostuma, que chega ali no meio do caminho, não consegue mais voltar para a beira do Legal rio. isso, cara. Eu acho que é muito objetivo de cada um, como ela acabou de colocar, é muito pessoal. Então tem aquela pessoa que quer remar no final de semana, quer só distrair, quer fugir um pouquinho da correria da cidade, do estresse, e vai remar. E tem aquele que começa com essa remada e depois sente necessidade, não, eu quero um pouquinho mais. É pessoal. Não, eu quero... Aí Exatamente. começa a colocar o seu objetivo dentro da modalidade. E aí depois ele começa a procurar, não, eu quero treinar mais, eu quero fortalecer, eu quero não sei o quê, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Tu nunca pensaste em competir? Não, eu nunca tive vontade Eu de já Cara, nasceu na beira do perturbei- rio, viveu na eu beira já do rio, perturbei tem horrores. porte. Eu já perturbei horrores. Já. E seria um bom competidor, Seria. de fato? Seria. Magro. Seria, só que ele não Tem se condicionamento físico permite bom. isso. É engraçado isso. Essa pergunta, isso é velha. Eu ficava, Net, bora comigo para uma competição. Bora fazer junto hoje, e né? tal. Não fez. Mas porque eu acho que ele não se permitiu. Ele Será é que com- o canoeiro é canoa? Ele é Será? competitifóbico. Isso aí a gente vai ter que fazer uma outra pergunta. Não, na verdade, aí vem a questão do objetivo.
eu vim da beira do rio, né? E assim, saí para estudar, como nós conversamos, para estudar, para conquistar as coisas e tal. E sempre faltava algo. E aí, quando eu fui resgatado pelo rio novamente, pela água, pela natureza, o meu objetivo era contemplação. É de observar. Então, assim, eu sou aquele cara que vou remar, e olho para a árvore, passa uma borboleta. Então, é isso que me encanta. Eu sou meio assim também. Eu acho muito bacana quem vai lá e competir, quer ser o melhor performance. Então, são os objetivos diferentes. Então, assim, como eu vivia isso, e era isso que me deixava feliz, a minha ideia foi, eu vou mostrar para outras pessoas isso que eu vivo. O dividir, né? Exatamente. Então, assim, agregar. Então, quando o cara vem aqui para o meu passeio, ele vem para contemplar. Mas isso não impede que nessa contemplação, nessa experiência, depois ele se descubra nele o competidor, um atleta. Exato. Perfeito. E aí ele vai procurar outras bases que trabalham mais a competição. Direitinho. Então, assim... E tem alguém que veio do turismo e saiu da galera... Quase todos. Quase todos. 90%. Foram turistar e viraram competidor. Então, assim, foram lá, era um passeio do final de semana e juntar com os amigos É interessante isso. Por exemplo, esse evento do NEDS, em especial, o Pitiu, mesmo eu tendo todos esses anos de canoagem, eu nunca tinha feito. Eu fiz esse ano pela primeira vez. Justamente por essa diferença de objetivo. Então, por exemplo, eu entro na água de fato para treinar. Né? E aí, quando eu vou para um passeio, eu tenho que fazer aquele giro da chave, né? Aí eu vou andar no grupo, eu não vou andar lá na frente. Mesmo assim, de vez em quando vou e volto. Dou duas voltas. Quando ela foi mosqueira e voltou. Aí a gente ainda tá indo. Tá passando Chaves já ali na Ilha do Marajó. Não, cara. E assim, é muito bacana, porque assim, a canoagem, ela une as pessoas. Sim, houve um boom, e aí uma base para lá, outra para cá e tudo mais. Mas sempre tem aquela coisa que é comum. O que é comum de quem está na canoagem? É a água, é o rio. Então, assim, o Canoeiros, junto com o Malato, com a Lorena, começou, antes da pandemia, um movimento para ajudar as famílias ribeirinhas. Então, nós começamos um movimento que foi chamado de Natal Ribeirinho, que era assim... No nosso passeio, você paga o valor e leva 1 quilo de alimento. E aí, futuramente, a gente monta as cestas e entrega para as famílias. E só nesse movimento, nós conseguimos doar mais de 10 toneladas de alimento durante a pandemia. Então, assim... 10 toneladas? 10 toneladas de alimentos. Atendemos muitas famílias. Com certeza, mesmo. Então, assim, foi um movimento que uniu. Aí, depois, a Lorena entrou com a instituição que ela trabalha. Nós fizemos, inclusive, essa camisa aqui. Tá aqui atrás, né? Tá. Dá pra ver aí? Natal Ribeirinho. Então, assim, a gente elege escola das ilhas e a gente leva material escolar, a gente leva cesta básica, leva o calor humano, levamos o Papai Noel. Então, tem comunidades aí que nós fomos... Papai Noel chega remando. Não treinou. Mais ou menos. No trenó é o barco, é o barco ribeirinho. Ótimo, tá então, assim... Tem agendas para trabalhar por aí. Então, assim... comunidades do interior, lá de dentro do interior, que nunca tiveram a presença ou uma brincadeira dessa com o Papai Noel. E crianças que falam assim, nossa, Papai Noel chorando, né? Então, é impressionante como a gente ainda consegue viver coisas maravilhosas na canoagem. E aí é que entra a união, nunca é de todo mundo, é lógico, né? Claro. Mas de quem tem os objetivos... Tem a mesma essência. De quem comunga a mesma essência. Exatamente. Então, nós fizemos um movimento para Lorena viajar, nós fizemos um movimento para ajudar as famílias, nós fizemos um movimento para ter eventos maravilhosos como esse aqui, que é em prol da preservação ambiental, né, de cuidar da questão do saneamento, né, da valorização do esporte, para mostrar que a cidade, que os rios estão sendo ocupados e que Belém pode ser, sim, referência na Amazônia de canoagem. Pode e vai. E vai. Anota o que nós eu tô te acreditamos dizendo. Vai nisso. ser. Então, isso só é possível graças aos eventos, mas principalmente pela união de quem está na água. E a vocês, meu irmão, me permita falar isso porque estamos no finalzinho do nosso programa. Eu acho justo falar que são pessoas como vocês que
puxam para si a responsabilidade de algo tão grande, que precisa muita coragem para isso, e conseguem se desprender do ego, das próprias vontades e passam a dividir, né? Como tu falaste, né? Eu quero dividir, eu quero mostrar, né? Como eu vou citar sempre a minha área, o Gilê vai citar a área do humor, né? Que é a área que ele abraçou, e eu compreendo exatamente o que tu tens dito, o que a Lorena falou ao longo do programa, porque quem vivencia algo assim não quer guardar para si, né? E eu acho que, em nome do esporte paraense, recebam o nosso muito obrigado, né? Recebam o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito e o nosso reconhecimento. São pessoas como vocês que fazem o nosso esporte crescer. E vocês são pequenos instrumentos de Deus nessa grandiosidade que existe de pessoas aí precisando de um novo rumo, de conhecer um rio, de desopilar, de encontrar uma válvula de escape. Eu sei o que o futebol de botão representa para mim, tu sabes o que a canoagem representa para ti, cada um sabe o que representa para si. Então, meus irmãos, parabéns. Muito obrigado por ter estado conosco. Foi uma honra recebê-los aqui. E Ronaldo Gilê, despeça-se para que os nossos convidados se despeçam e a equipe não jogue mais os telefones nas nossas cabeças. Eles não aguentam mais eu falando de time de botão. Certamente... Vamos me pedir time. Vamos me pedir time. Nedson e Lorena, a gente só tem a agradecer que vocês consigam, dentro, como o Rodolfo falou, né, da seara da competição ou do turismo, continuar propagando, né, essa boa-aventurança da canoagem e que mais pessoas consigam praticar esse esporte, usar os nossos rios caudalosos, tão abundantes aí, para que a gente possa fazer com que esse esporte chegue cada vez mais longe, rompa fronteiras. Muito obrigado, e a casa é de vocês sempre que quiserem. Obrigada. Na verdade, é fantástico vir falar sobre canoagem, né, dividir um pouquinho do que nós amamos e convidar. Na verdade, eu acho que é isso que a gente mais faz, né, Nedson? Eu acho que cada foto divulgada, cada videozinho, convidando sempre. Vá conhecer, vem experimentar, né? A experiência é tudo. Amém. Bem, agradecer imensamente a oportunidade. E assim, só cresce, o movimento só se fortalece com oportunidades como essa que vocês estão dando para a gente. Então, gratidão por abrir esse espaço, por valorizar coisas daqui, né, como a gente está conversando ao longo do programa. Então, assim, são movimentos como esse, são pessoas como vocês, aqui toda a equipe, então agradeço a todos por nos convidar. E está feito o convite. Vamos lá, vá lá remar, vamos viver essa experiência, a casa é de vocês também. Beleza. Obrigado, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Que prazer ter a canoagem aqui no nosso Rede Esportes. A gente fica por aqui, né, Rodolfo? E até a próxima. Obrigado, gente. Vem remar sedentário, bora! Venha ser mais feliz. Canoeiros!